Fala galera! Estamos aqui para mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre o NAFTA, as relações entre Estados Unidos, Canadá e México. Importante dizer a vocês que o NAFTA é um bloco econômico. E o que vem a ser bloco econômico? Bloco econômico, na verdade, é uma união entre países que decidiram entre si abrir espaço para uma negociação entre as suas diversas empresas, abrir espaço para a circulação de pessoas, diminuir as tarifas alfandegárias, enfim, existem diversos níveis de integração dos chamados blocos econômicos. E o NAFTA é um desses. O NAFTA, na verdade, é um acordo de livre comércio. Quais seriam os outros níveis de integração de blocos econômicos? São esses aí, ó. Zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum e união econômica e monetária. Na próxima semana nós teremos um vídeo exclusivo sobre os blocos econômicos. É um conteúdo da terceira série e é um conteúdo também discutido em outras séries do ensino médio. O NAFTA, como eu disse a vocês, é um acordo de livre comércio. No entanto, sendo acordo de livre comércio, ele não tem tanta, digamos assim, tanta dinâmica de liberação de fluxos de pessoas. Na verdade, não tem nenhuma. O acordo de livre comércio prevê apenas a diminuição das tarifas entre os países que participam desse grande acordo. Então, no NAFTA, que foi fundado em 1994, há uma divergência aí em relação a algumas datas. Na verdade, as negociações começaram em 88 e foram até 94. Nós temos aí um acordo de livre comércio entre Canadá, Estados Unidos e México. Agora, vamos pensar aqui. O que seria um acordo de livre comércio entre Canadá, Estados Unidos e México? Quem sairia melhor nessa jogada? Quem sairia perdendo nessa jogada? É isso que nós veremos aqui. O acordo de livre comércio em relação a México, Canadá e Estados Unidos não é homogêneo, não é igual. A distribuição dos lucros não é igual. A gente vai dizer que é heterogênea, principalmente porque as economias são muito diferentes. Dá uma olhada, inclusive, na relação que existe entre Estados Unidos e Canadá e Estados Unidos e México. Essas duas fotos expressam muito bem a relação entre esses países. Olha como é a fronteira dos Estados Unidos com o Canadá e olha como é a fronteira dos Estados Unidos com o México. A formação desse bloco econômico foi um primeiro passo para um projeto mais ambicioso dos Estados Unidos. Qual era a grande ideia? A grande ideia era criar uma área de livre comércio em toda a América. Eu lembro muito bem que na minha época de ensino médio, eu ouvia os professores comentando sobre isso e via, de certa forma, na rua alguma movimentação de algumas pessoas que se colocavam contrárias e até com medo de que esse processo realmente se estabelecesse, que nós fizéssemos parte de um acordo de livre comércio com toda a América Latina e os Estados Unidos, onde, na verdade, nós sairíamos perdendo bastante. Era, na verdade, a grande discussão que se fazia. Esse projeto transformaria os países da América Latina em diversos Méxicos, vamos dizer assim, sem querer ser pejorativo, mas a relação dos Estados Unidos com o México seria replicada em diversos outros países. E qual foi e qual é, de fato, a grande relação dos Estados Unidos com o México? Desconcentrar as suas indústrias e levar para os países de menor investimento em mão de obra, como é o caso do México, para que haja um lucro maior em relação à produção industrial. A mão de obra nos Estados Unidos é muito cara, a mão de obra no Canadá é muito cara, mas a mão de obra no México, nem tanto. Então, as indústrias, na verdade, acabaram ganhando bastante, lucrando bastante com esse processo de desconcentração industrial. Imagina isso replicado em toda a América Latina, certo? Dentro de um acordo, inclusive, de diminuição das tarifas alfandegárias, porque, na verdade, nada impede uma empresa de um outro país se instalar no Brasil.
certo? Não estou dizendo que o Brasil está livre disso e que isso seria ruim para o Brasil. Estou dizendo o seguinte, que se nós estivéssemos participando desse acordo de livre comércio das Américas, nós, além de tudo, teríamos uma redução das nossas tarifas e também teríamos a instalação de indústrias aqui, não para desenvolver o país, mas para aproveitar de uma condição de mão de obra barata, o uso de recursos naturais, enfim, essa relação realmente não é muito boa. Na verdade, essa ideia mais ambiciosa foi questionada também dentro dos Estados Unidos. Os sindicatos não gostaram nada dessa ideia, porque eles estavam temendo que os empregos fossem retirados dos Estados Unidos, né? O que de fato realmente era um temor, digamos, bem plausível. Ok? Seguindo aqui, a gente vai falar sobre os impactos territoriais do NAFTA. Qual é a relação, qual é o impacto que esse acordo de livre comércio gera no Canadá e qual o impacto que isso gera no México e nos Estados Unidos? A gente fala do impacto em relação a Canadá e México porque a gente tem a noção de que os Estados Unidos é a grande potência econômica do mundo, né? A grande potência política, a grande potência, na verdade, militar. Econômica, ela divide com outros países essa hegemonia, ela não joga sozinho esse jogo. Mas, em relação à ação dos Estados Unidos no Canadá, a relação dos Estados Unidos com o México, existem grandes impactos territoriais. Em relação ao Canadá, nem tanto, porque essa relação dos Estados Unidos com o Canadá, na verdade, ela já existia. Ela só se aprofundou um pouco mais com o NAFTA. As relações econômicas acabaram se intensificando. Agora, no México, aconteceu um movimento de marcha para o norte, ou seja, as indústrias, as empresas que eram na região central do país foram, na verdade, para o norte do país, na fronteira com os Estados Unidos. Você pode perceber aí nesse mapa. E nessa fronteira é que foram instaladas as indústrias chamadas de maquiladoras, aquelas indústrias que, na verdade, finalizam os produtos, que dão um acabamento, que terminam os produtos. Não estamos falando de uma indústria pesada, não estamos falando de uma indústria de desenvolvimento, estamos falando de uma indústria de finalização de produtos. A realidade do Canadá hoje, vamos lá, o que é esse país? Que país é esse? O Canadá, na verdade, gente, é um país rico, com IDH elevadíssimo. É um país que não faz tanto barulho em relação à geopolítica. Você não ouve muito falar sobre o Canadá, principalmente em relação a problemas geopolíticos, participação em guerra. Não, o Canadá é um país que mantém uma relação econômica e uma relação geopolítica muito discreta, embora seja realmente um dos países mais ricos do mundo. Se você pegar a lista, por exemplo, dos melhores IDHs do mundo, a gente está vendo ali o Canadá figurando entre os primeiros. Padrão de vida elevadíssimo. Um dos grandes problemas que acontecem no Canadá é o movimento separatista de Quebec. Você vai perceber por esse mapa aí, essa região é um país bilíngue, na verdade, fala francês, fala inglês, e essa região é de maioria francesa, e ela busca há algum tempo já a sua independência, a sua separação, mas é um processo, de certa forma, tranquilo dentro do território canadense. A realidade do outro parceiro dos Estados Unidos e do Canadá, o México, é um pouco diferente. É um gigante, na verdade. O México é um gigante latino-americano, né? Vamos tirar o chapéu. O México realmente é um país com uma dinâmica econômica interessante. Se você for pegar a América Latina, ele só perde para o Brasil em relação à dinâmica econômica. Tem um PIB realmente muito elevado, no entanto, parecendo com o Brasil. Tem recurso, PIB elevado, mas há um processo de desigualdade social muito forte no país. As políticas neoliberais geraram muitas riquezas, mas, por outro lado, também aprofundou a diferença, a distância entre o rico e o pobre, gerou muita desigualdade social no México. Então, o México é um país realmente conhecido, infelizmente, por algumas ações
que ficaram marcadas. Por exemplo, a questão do narcotráfico, fala-se bastante da questão do narcotráfico, cartel, os cartéis de droga ali do México. Fala-se também bastante da relação do México com os Estados Unidos e os imigrantes ilegais, o muro que foi construído nessa região norte do México para evitar a entrada dos mexicanos nos Estados Unidos. Então, as notícias que se tem, também recentemente, são notícias sobre violência, principalmente relacionadas à droga. Então, nós estamos com um país que tem um potencial muito grande, um país que parece com o Brasil, digamos assim, e que a notícia na mídia realmente não é muito boa, porque as relações políticas, as relações econômicas não foram tão interessantes do ponto de vista do povo mexicano, do desenvolvimento do povo mexicano. Para finalizar, eu gostaria que vocês fizessem os nossos exercícios contextualizados, conceituais, estudassem, pesquisassem mais sobre o assunto, pesquisassem sobre as maquiladoras mexicanas e pudessem dar um feedback, dar um retorno para a gente, tá certo? Então, muito obrigado, tamo junto, até a próxima!